Bom, estamos de volta. Esse é o segundo bloco do nosso bate-papo com o Dr. João Biaso. O Dr. João Biaso é pré-candidato à presidência da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo. Enfim, pré-candidato à presidência da OAB em todo o estado de São Paulo. Doutor, uma coisa muito cara, muito importante para todos os advogados são as prerrogativas, que são, a grosso modo, falando de forma genérica, são os direitos e os poderes que os advogados têm para atuar junto à justiça e para representar aí de forma de poder igualitário os seus representados perante a justiça, perante o Ministério Público e etc. Como é para um advogado, para a OAB, representar os advogados e, ao mesmo tempo, atuar representando a sociedade em geral? É um desafio, né? Sem dúvida, Carioca. Meu pai foi presidente da OAB em Aguaí, uma cidade pequena, com 28 mil habitantes, e isso há 30 anos atrás, e eu lembro meu pai falando que prerrogativas, nós precisávamos resolver o problema de prerrogativas. 30 anos depois, a gente evoluiu pouco. E qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é a criação de uma procuradoria de prerrogativas, contratando advogados, a OAB contrata advogados e, existindo violação de prerrogativas, a OAB nomeia um advogado pago por ela para ir suprimir aquela violação e aplicação do direito. O advogado defendido em suas prerrogativas é a cidadania defendida. É o direito do cidadão de buscar um direito violado junto ao Poder Judiciário. Conflitos existem desde que temos propostas claras. A função institucional da OAB é defender a cidadania, é defender o Estado democrático de direito, é defender as prerrogativas. Por outro lado, a OAB tem que defender os advogados. Quando esses conflitos se gerarem, nós sempre temos que escolher o bem maior. E o bem maior é o Estado democrático de direito, ou seja, a lei. Bom, doutor, a gente ouve falar que nem todos os candidatos, nem todos os advogados têm uma situação financeira confortável. Alguns conseguem êxito na carreira e tudo mais, mas tem uns que passam realmente necessidade. Como é que o senhor pretende, à frente da OAB estadual, como é que o senhor vai ajudar esses advogados que a gente vê, às vezes, que passam realmente necessidade? Carioca, nós não temos um estudo profundo sobre o mercado de trabalho da advocacia, nem no nosso estado, nem no nosso país. A OAB, como representante da advocacia, tinha que buscar de formas científicas, um efetivo estudo sobre o mercado de trabalho da advocacia. Quais são os ramos de atividade da advocacia? Quais são os mercados que a advocacia cresce? E orientar seus associados. Ou seja, explicar os caminhos do mercado de trabalho para a advocacia. Por exemplo, a lei anticorrupção é uma lei de 1 ano atrás, é uma lei que veio para ficar, é uma lei que tem um reflexo profundo em tudo o que está acontecendo de corrupção no nosso país, e eu acho que essa lei é uma lei para os advogados que querem migrar de carreira, que comecem a estudar essa lei. Esse é um exemplo, mas tem vários outros exemplos. Por exemplo, o advogado de departamento jurídico de empresa. A formação que ele tem na faculdade não o capacita para ser gestor jurídico de uma empresa. Nós estamos aqui, ao lado de Rio Preto, com várias empresas aqui na região. Nós precisamos mostrar para o advogado que tem outros ramos do direito que ele pode se aperfeiçoar e pode buscar. A OAB teria que fazer isso, e nós faremos. Nós estudaremos o mercado de trabalho do Estado de São Paulo e proporemos para os advogados que queiram migrar de área, dando o caminho e orientando sua carreira. Quem sabe, eu não sei se isso seria permitido, mas quem sabe dando alguns cursos, por exemplo? Sem dúvida. A Escola Superior da Advocacia, ela só faz curso de direito civil, de processo civil, de ambiental. Para o jovem advogado que quer montar seu escritório.
A Ordem não poderia, através da ESA, propor um curso de administração legal, como montar seu escritório, mais que isso, buscar financiamentos no mercado para que o advogado que queira montar seu escritório tenha facilidade para adquirir computadores, para adquirir móveis, para adquirir livros, para adquirir softwares para a advocacia. Ou seja, tem muito a ser feito pelo mercado de trabalho da advocacia. Às vezes, quando um estudante de direito, um bacharel de direito termina a faculdade, que não é uma faculdade muito barata, aliás, nenhuma delas é, né, muito barata, quando termina tem que comprar livros durante o curso, etc., às vezes fazer estágio. Quando termina o curso, gostaria de abrir um escritório, mas como você falou, não tem dinheiro às vezes nem para comprar um computador, muito menos para alugar uma sala, comprar móveis, etc. Seria um caminho isso? Seria um caminho. A Ordem precisa fomentar os novos negócios para os novos advogados, inclusive facilitando para que eles montem seu escritório. Bom, doutor, uma das suas plataformas é sobre as gestantes. Eu vejo que o senhor tem um relacionamento bom com as gestantes no ponto de discussão de direitos, etc. Quais são as suas propostas para elas? Carioca, nós temos a Comissão da Mulher Advogada na Ordem. E o nosso grupo, em debate, propõe mais. E o nosso grupo, debatendo com a advogada mulher. Nós propomos a criação da diretoria da mulher advogada, com orçamento próprio, fomentando políticas para a mulher advogada. Eu tenho uma grande amiga que será nossa candidata numa cidade do interior, e ela acabou de ter bebê. E eu perguntei para ela, como você faz para fazer uma audiência? Ela, João, eu peço para um amigo. Eu falei, se você precisar fazer uma petição inicial. João, eu trouxe meu computador para casa e eu termino de amamentar, faço um pouquinho da petição. Ou seja, a mulher advogada autônoma não tem como cuidar do bebê de forma plena. E isso é uma das políticas que nós implementaremos. Não sei ainda se através de um seguro, não sei ainda se através de um convênio, mas o importante é que nós estamos debatendo. E continuaremos debatendo projetos para a mulher advogada. O senhor acredita que deveria ter, vamos dizer, uma licença maternidade? Sem dúvida. Ou uma licença maternidade, ou um seguro de 4 meses que a remunere para ela passar o processo para outros advogados. Ou seja, nós não temos a fórmula certa ainda, mas nós vamos debater e propor alguma coisa para a mulher advogado. Auxílio creche, por exemplo, a mulher que precisa fazer uma audiência, por que a OAB não consegue fazer um convênio com as creches que existem no Estado de São Paulo, com as escolas que existem no Estado de São Paulo? Ou seja, a mulher advogada será a prioridade na gestão. Mais ainda, nós precisamos tratar do empoderamento da mulher. A mulher brasileira recebe menos que os homens. Nós precisamos começar a discutir sobre o empoderamento da mulher, tanto no setor privado como no setor público. Bom, doutor, voltando a falar sobre a formação dos advogados, os jovens advogados, inclusive, como é que o senhor vê as faculdades, o ensino do direito no Brasil? Como é que o senhor avalia? Está num nível bom? Tem muitas faculdades? Tem muitos formandos, novos bacharéis? Carioca, essa é uma preocupação que hoje a OAB tem muito pouco a se fazer. Por quê? Porque para a abertura de curso jurídico, o parecer da OAB não é de veto, é meramente opinativo. Nós precisamos estudar a reforma dos cursos jurídicos no país. Para você ter uma ideia, nós temos mais advogados no país do que no restante do mundo. Nós temos mais faculdades de direito no Brasil, nós temos acho que mais de 1.000 faculdades de direito no país. O que significa isso? Nós temos mais formandos todos os anos do que o mercado de trabalho permite. Então, esse é um debate que nós temos que enfrentar de peito aberto, com muita coragem, e propor ao MEC que a OAB fiscalize os cursos de direito nesse país. E é essa a nossa proposta. Fiscalizar e propor reforma para o curso jurídico no nosso país. Em resumo, o senhor acha que nem todo mundo que se forma está num nível bom. E nesse ponto aí, o exame da ordem
é fundamental, o senhor é favorável? Sou favorável ao exame da ordem. O exame da ordem é fundamental. Por quê? Porque um advogado que não está preparado para defender o interesse de um cliente pode causar um prejuízo muito grande para esse cliente. Então, eu sou favorável à permanência do exame de ordem. Bom, doutor, falando sobre Supremo Tribunal Federal, o senhor falou sobre as indicações, etc. E agora, essa semana mesmo, nós vimos aí uma decisão muito polêmica do Supremo Tribunal Federal que desmembrou, dividiu aí a ação, a investigação ainda da Lava Jato. E muita gente foi contrária, muita gente disse que a decisão foi tendenciosa, que foi favorável ao PT e principalmente aos condenados. Como é que o senhor viu isso? Realmente, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal estão, vamos dizer, retribuindo a indicação feita pelo governo Lula e agora pelo governo Dilma? Carioca, do fundo do meu coração, eu não consigo acreditar nisso. O Supremo Tribunal Federal é um órgão que eu respeito muito. E mais, o Supremo Tribunal Federal não precisa ser popular. Ele pode ser impopular. E ele é a segurança da nossa Constituição. Então, o que eu acredito? Eu sou um democrata do Estado de Direito. Eu acredito no governo das leis. Eu acredito que o Supremo Federal do nosso país tem cumprido a lei. O que a sociedade quer é que esses corruptos, que eu acho que eles têm que ser severamente punidos, a sociedade, às vezes, quer mais do que a lei determina como punição para eles. E, às vezes, a sociedade não entende isso. Por isso que eu acredito no Supremo Tribunal Federal. Até hoje, o Supremo Tribunal Federal do nosso país sempre cumpriu a Constituição. O senhor não acredita naquela história do direito que vem das ruas, vamos dizer assim, do clamor da população, etc. O clamor da população é a coisa mais perigosa que nós temos na sociedade democrática. Às vezes, a imprensa tem uma influência muito grande. Por isso que eu acredito no governo das leis. Nós temos uma Constituição Federal que determina o caminho da aplicação das leis, e é isso que eu acredito. Por isso que o juiz, que o promotor, que o Supremo, que o Tribunal de Justiça, eles não têm que ser populares. Eles podem ser impopulares desde que apliquem as leis. Doutor, a gente sabe que enfrentar a situação, né, uma chapa de situação, não é uma coisa fácil. Aliás, ao contrário, é uma coisa difícil. Em qualquer ponto da nossa sociedade onde exista alguma eleição, algum tipo de escolha, seja até com um síndico de prédio, enfrentar quem está ali no poder, quem está na situação, não é uma coisa fácil. Imaginamos que a OAB, que essa presidência já vem com esse mesmo grupo administrando a OAB São Paulo já há algum tempo, também deve ser bastante difícil para quem é da oposição, como o senhor é. O senhor tem algum tipo de estratégia de campanha? Como é que o senhor pretende levar aos advogados de todo o estado de São Paulo essas suas propostas aí, estrategicamente falando mesmo, campanha eleitoral, porque o senhor precisa de votos, é uma eleição. Carioca, eu aprendi em casa que jamais nós podemos perder o poder de indignação com o que não acreditamos. Nós não acreditamos nessa atual gestão da OAB. É uma gestão que está há 12 anos no poder, é uma gestão que ficou preguiçosa, que ficou acomodada, que tem pouco a propor para a sociedade e para os advogados. É uma eleição duríssima porque, como eu disse, é uma eleição antidemocrática. Os opositores não têm igualdade de armas na disputa do pleito. Mas o que eu acredito? Eu acredito na advocacia, acredito na voz da advocacia. O que nós estamos fazendo? Nós temos um trabalho em rede social, que não é campanha ainda, mas que nós estamos colhendo informação para fazer as propostas. E, assim que puder, faremos as propostas, encaminharemos a proposta para que a advocacia nos ouça. Com redes sociais, isso facilitou muito o trabalho de oposição.
facilitou muito a comunicação com todos os advogados. Por quê, Carioca? A OAB inibe o candidato de oposição de fazer campanha. Para você ter uma ideia, nós não temos acesso a todos os advogados de São Paulo. O mailing, o telefone. Então, para mandar uma mala direta, alguma coisa assim. A mala direta, nós não temos acesso a nada disso. Eles proíbem, determinados presidentes proíbem que façamos reunião na casa da OAB, que é a Casa da Cidadania. Ou seja, é aquele poder, pelo poder... E isso acontece com quem está na situação, por exemplo? O senhor tem conhecimento de que quem está na presidência da OAB pode, por exemplo, disparar uma mala direta, pedindo votos, alguma coisa nesse sentido? Fazer reunião na casa do advogado? Sem dúvida, fazer reunião na casa do advogado. Eles fazem festa na casa do advogado. Nos últimos 6 meses, eles inauguram tudo que eles podem inaugurar. Eles inauguram até rebaixamento de calçada. Eles inauguram máquina de café. Eles inauguram televisão. É uma vergonha o que a OAB faz em suas campanhas políticas. E nós estamos aqui para mudar. E a primeira coisa que nós vamos mudar, para o presidente local não ficar na mão do presidente da OAB seccional, nós vamos dar independência administrativa e financeira para a OAB. A OAB local vai ter um orçamento próprio para gastar no que for necessidade local. E isso é um compromisso do nosso grupo. E nós vamos mudar. E a gente começa, Carioca, falando para um, falando para o outro, e as boas ideias têm repercussão. E o que nós temos? Advogados militantes que são multiplicadores, que acreditam no nosso grupo, e é isso que nós vamos levar para todo o estado de São Paulo. Me surpreendeu essas declarações suas e fica na minha cabeça uma pergunta. Existe um código eleitoral na OAB? Existe com regras estipuladas? O que pode e o que não pode? Tem uma regra no estatuto e eles vão mencionando, eles vão fazendo portarias. E cada dia eles reduzem mais as possibilidades de acesso ao advogado. Para você ter uma ideia, o edital sai agora dia 28, nós temos até o dia 10, 15 para registrar a chapa e nós temos um mês para viajar 240 subseções no estado para atingir 300 mil advogados. Ou seja, eles são o dono da bola, o dono do campo, o juiz, o torcedor e a oposição não tem nada. Mas olha só, nós vamos mudar esse estado de coisas que existe na OAB. A OAB precisa dar exemplo para o restante da sociedade. A OAB precisa se democratizar. E é isso que nós vamos buscar. Muito obrigado. Conversamos com o Dr. João Biaso, que é pré-candidato à presidência da Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor, um dos instrumentos de comunicação com os advogados é o nosso jornal, os nossos estúdios, o nosso canal na internet. Muito obrigado pela sua presença aqui. Mesmo depois da eleição, se o senhor precisar, pode entrar em contato conosco, nós estamos sempre à disposição. Carioca, nossa luta começou agora e vai demorar para terminar. E eu queria agradecer muito a você, queria agradecer meus amigos, o Carlos Eduardo Calado, um filho de Jales, que comporá a minha chapa, a chapa executiva. Um filho de Jales terá uma posição na nossa chapa. O interior terá voz na nossa chapa. E eu queria agradecer muito esse espaço que você está concedendo, e é um espaço que você está concedendo para a democracia, para o debate, para a informação. E eu queria te agradecer muito, e um abraço para todos os nossos amigos e amigas de Jales, principalmente para os advogados. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Em breve voltamos com mais uma entrevista, mais um bate-papo com uma personalidade da nossa sociedade, seja do setor político, administrativo, social, enfim. Muito obrigado e até a próxima.